Bom dia, meus amigos, meus irmãos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal. Estamos aqui mais um dia, mais uma quinta-feira, trazendo para vocês, para nós que estamos aprendendo juntos, as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, os nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 23, Moral Estranha. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda pacífica numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso, caem sobre ela e seus partidários. A medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. Bom, Jesus quis dizer aqui, que ele veio trazer a divisão. A sua ideia nova do amor que ele trouxe, do amor ao próximo, de fazer ao próximo o que se deseja para si mesmo, essa ideia ela foi renovadora quando Jesus veio à Terra, quando Jesus expôs essas ideias à Terra, e ela dividiu muita gente, e até hoje ainda divide, porque ninguém pensa igual. Todos têm um pensamento, têm uma forma diferente de ver as coisas. E quando uma ideia nova chega, vem quebrar ali um paradigma que já existia, essa ideia causa transtorno. Ela causa mudanças internas, mudanças externas. Ela causa mudanças. E essas mudanças, às vezes, a pessoa não está preparada ainda para ela. Então vai causar um certo sentimento de dúvida, vai causar discussões até que se abra a cabeça para a nova ideia que chega e se veja com a lógica que ela tem razão ou que não tem razão. Isso vai depender de cada um. E no tempo certo todos vão poder ver o resultado dessa mudança, dessa nova ideia. Como hoje nós já podemos ver, vislumbrar que o amor vence tudo, o amor suplanta qualquer problema,
o amor tem a força para nos reerguer no momento da queda. Então, o que Jesus trouxe para a gente quando veio à Terra foi a lei de amor. E essa lei de amor mexeu com muita gente que tinha o poder na época. Queria dominar o povo pela pressão, pela força. E Jesus veio mostrar que tudo se controla com o amor. Que não é necessária a força, não é necessário o poder, é necessário somente amor. E isso mudou muito a cabeça das pessoas na época e causou tantas guerras em nome do Cristo. Não é? Como nós sabemos, né? Das cruzadas, de todas as guerras que houveram, né? entre católicos, entre protestantes, né? Para se inserir nesse rol aí, o Espiritismo, que veio trazer mais luz e mais verdade, né, para a gente. Há uma guerra ainda, e essa guerra vai ser vencida com amor, tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a última parte da questão 222, né, considerações sobre a pluralidade das existências, no capítulo 5. Ontem nós paramos aqui, uma vez que João Batista era Elias, há pois uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se a aceite ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda a crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Raciocinamos, como dissemos, abstração feita de todo ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade, que se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é só porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e a única que resolveu essas questões até então insolúveis. Viesse ela de um simples mortal e a teríamos adotado da mesma forma e não hesitaríamos mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Do momento em que um erro está demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, se obstina em uma ideia falsa. Do mesmo modo nós a teríamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, porque sabemos por experiência que não é preciso aceitar cegamente tudo o que vem deles, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título para nós, antes de tudo, é de ser lógico, mas existe outro que é de ser confirmado pelos fatos, fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança na presença daqueles que não permitem mais a dúvida. Quando esses fatos se popularizem, como os da formação e o do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto, que sem ela é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, e é, para o homem, a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito. Eis o que diz no Evangelho segundo São João, no capítulo 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse, é preciso que nasçais de novo. Está explicada a doutrina da reencarnação, né? A doutrina da reencarnação. Se nós analisarmos com a lógica dos acontecimentos, nós vamos ver que a doutrina é verdadeira. Então, vamos procurar
estudar mais um pouquinho, né, sobre isso. Aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre a reencarnação, né, sobre o motivo de nós passarmos várias existências, sobre a apuração do espírito que é necessária. A reencarnação vem para isso. Ela vem para isso, para que se apure o espírito, para que o espírito vá, ao longo das reencarnações, se livrando mais e mais, se desapegando da matéria, dando mais valor ao espírito, às coisas morais, aos ensinamentos, ao aprendizado, ao amor. Cada vez mais, a partir das nossas reencarnações, nós vamos apurando o espírito. De pouquinho em pouquinho, nós vamos conseguir chegar lá. Porque é necessário, para a gente se aproximar cada vez mais de Deus, que a gente renasça várias vezes e que nesses renascimentos nossos a gente possa ir, né, ficando mais desapegado das coisas da terra, tirando da gente o orgulho, a vaidade, né, o egoísmo, praticando mais a lei de amor, que é a lei que Jesus trouxe para a gente. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Uma ótima quinta-feira para nós, com muita alegria, muita paz, muita luz no nosso caminho, equilíbrio e sabedoria para a gente poder passar por tudo que a gente tem que passar. Paciência, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.